Olá, boa noite meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN. Estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Esses últimos meses, aí que vivemos, eles foram difíceis, bastante difíceis, não é verdade? Você concorda comigo? Nesses últimos meses, não? 2020, 2021 que está terminando, o somatório aí desses meses foram difíceis. Nós atravessamos aí dias de calamidade, de dor, de desespero. Mas estamos aqui, Dezembro de 2021. Nós conseguimos chegar até aqui. Louvado seja Deus. Mas você já parou aí para pensar o que você vai fazer a partir daqui? Você já pensou aí o que é que você espera? O que você espera que aconteça? Ou o que você espera que não aconteça? Já parou para pensar nisso? Ainda não? E Deus? O que será que Deus espera de mim e de você? Você já pensou nisso? Eu gosto muito do livro de Salmos. Eu gosto muito aí da maneira como os salmistas, como é que eles falam acerca da sua história pessoal, a história do seu povo. Eu acho interessante demais a forma como eles falam aí dos seus medos, dos temores, dos perigos que eles enfrentam, das alegrias também que eles têm. Como eles relatam, como eles traduzem aí, através de cânticos, as experiências pelas quais eles passaram. Eu acho lindo a maneira como eles falam do homem, acerca do homem para Deus. Às vezes, em forma de prece, de petição. E também a maneira como eles falam de Deus aos homens. Gostaria de meditar com vocês nesta noite acerca de um salmo. É o Salmo 33. Acompanhem comigo a leitura desse salmo. Nos diz assim, nessa tradução que eu vou estar lendo: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou
e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Eu li todo o Salmo 33, né? Todo o Salmo 33. Aqui a gente tem aí um salmo em que o salmista, né, ele vai estar aí conclamando todas as pessoas a unirem-se aos fiéis de Israel em louvor. Ele está conclamando também, né, ainda, né, que as pessoas esperem, confiem, né, no Senhor. E aí a gente tem os 3 primeiros versos, onde o salmista vai dizer que vai lembrar que os crentes, os fiéis, aos fiéis convém louvar. Isso é adequado ao Senhor. E aí ele vai falar dos instrumentos, né, da harpa. São muitos, né, você vai ver nos salmos que são empregados vários instrumentos para o louvor. Mas note que o salmista está falando quem é que deve louvar ao Senhor. De quem é que o Senhor recebe o louvor? Quem são esses? Os retos. Aos retos fica bem louvá-lo. É aos retos que convém louvar ao Senhor. O louvor é dirigido àquele que é digno de todo o louvor, o Senhor Deus. Aos retos fica bem louvá-lo. E por que aos retos? De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. As pessoas podem aí cantar, não é? Mas o louvor que Deus recebe é de uma vida que está andando com Ele em retidão. Lembre-se disso. E aí os versos 4 e 5, nele vai falar que a palavra do Senhor é reta e o seu proceder é fiel. O proceder de Deus é fiel. Às vezes nós nos frustramos como Deus está agindo
E por quê? Porque muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus, né? E dizer que Ele deve agir de uma ou de outra forma. Aos retos fica bem louvá-lo. E os retos devem entender que o proceder de Deus é sempre fiel. É sempre fiel. E aí, deixe-me dizer uma coisa. O salmista ele vai estar dizendo aqui, olhem para o mundo. O mundo pode aí estar cheio de maldades, o mundo pode estar cheio de pessoas que estão vivendo nem aí para Deus. O mundo está assim. O mundo está em uma confusão. Mas os retos que louvam ao Senhor devem olhar para o seu Senhor e devem lembrar do quê? Que a palavra dele é reta, que o proceder dele é fiel. Devem lembrar que ele ama a justiça e o direito. E que mesmo o mundo estando aí do jeito que está, se nós olharmos bem, se nós atentarmos bem, nós veremos que a terra está cheia da bondade do Senhor. Às vezes nós ficamos com o coração muito ferido e muito aflito. É normal. Mas se nós tirarmos os nossos olhos, da aflição, nós vamos conseguir enxergar e ver a bondade do Senhor. A bondade do Senhor. Porque a palavra diz que a terra está cheia dessa bondade. Se você pensar, você vai ver que nós estamos aqui, estamos com vida. Se você parar para pensar, você vai ver que a chuva cai, o sol se levanta, o campo produz, os céus manifestam a glória de Deus. A terra está cheia da bondade de Deus. E aí, ele vai falar acerca do Deus da criação. Se você olhar os versos seguintes, você vai ver que ele faz aí ele volta ao Gênesis. E ele vai falar do Deus criador, do Deus que criou a terra. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Deus falou e se fez. Tudo se fez. Ele vai falar aí desse Deus. Ele vai falar da história da criação. Quando Deus disse, haja e houve. Quando Deus disse, olha, as águas se separem, elas se separaram. O Deus que criou o universo, a terra e tudo que existe. Ele vai então agora conclamar que esses que reconhecem o Deus Criador de todas as coisas devem ter medo. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Você reconhece aí o Deus Criador? Você reconhece aí que Deus é o Criador de todas as coisas? Você precisa reverenciar esse Deus. Mas há pessoas que vivem como se Deus não existisse.
Ah, irmã Marli, há pessoas realmente assim, né, que não estão nem aí para Deus, não reconhecem. Mas e quando há pessoas que com a sua boca dizem que professam o Senhor, mas vivem aí sem o temor de Deus? Vivem sem o temor de Deus, sem a reverência que é devida ao seu nome. A Bíblia fala do temor ao Senhor como uma marca de reverência e assombro por parte daqueles que o reconhecem como Senhor de todas as coisas, Senhor do universo, Senhor da minha vida. Aí mais uma vez ele vai falar aí acerca da criação, não é? Quando ele diz, olha, falou, né? Pela palavra o Senhor disse, haja e ouve. Então ele está falando aqui de um Deus que é Senhor da criação. E aí depois ele vai falar que esse Deus não é só Senhor da criação, ele não só criou o universo, ele não só criou o mundo, mas ele é o Senhor da história desse mundo. Ele vai falar, olha, o Senhor frustra os desígnios das nações, ele anula os intentos dos povos. Ele vai falar aí que o Senhor, ele criou o universo, criou todas as coisas e tem o controle da história nas suas mãos. Então, pensando nisso, olha, se uma nação for sábia, ela terá Deus como seu Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha, a nação quer ser feliz. Tenha Deus como seu Senhor. Então a gente tem aqui, estamos diante de um Deus da criação, de um Deus que é Senhor da história, mas o salmista ele vai para além disso. Ele vai falar aí do Deus que é Senhor também, individualmente, das pessoas. Que conhece a história das pessoas, que dirige a história das pessoas. O Senhor olha dos céus e vê os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa os moradores. Ele que forma o coração de todos e que contempla as suas obras. As pessoas, elas precisam entender que o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é Senhor da história, também é da história da humanidade como um todo, também é Senhor da história da minha vida. Não há rei que se salve, o cavalo não garante vitória, mas o salmista vai dizer, mas deixe-me dizer uma coisa para vocês, os olhos do Senhor. Isso aqui ele está trazendo uma imagem do cuidado de Deus para com seu povo. Ele está falando aí do Deus que vela pelas pessoas, do Deus que olha para o seu povo. Se é Senhor da história de todos, é Senhor da história do seu povo e do seu povo, e para o seu povo ele olha, do povo que o teme, do povo que espera na sua misericórdia. E aí ele vai conclamar, ele encerra este salmo conclamando as pessoas
a esperar no Senhor. Ele vai encerrar esse salmo dizendo para as pessoas que elas devem se alegrar em Deus e confiar nele. Esperar. Esperar em Deus é adotar uma postura de fé resoluta. Eu vou esperar em Deus. Ele vai encerrar este salmo dizendo: olha, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Do Salmo 33, o que eu gostaria que você lembrasse, ao ler o Salmo, ao recordar-se da leitura do Salmo, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa, a primeira delas, que você se lembrasse acerca do louvor que é devido ao nome do Senhor. Você deve louvá-lo, mas você deve louvá-lo sabendo que o louvor que Deus recebe, ele é fruto de um adorador que vive em retidão. Ele é fruto da retidão pessoal. Não dá para servir a Deus, Tem um pé aqui e outro acolá. Também não dá para ficar em cima do muro. O louvor que Deus vai receber é um louvor fruto de uma retidão pessoal. É aos retos que convém louvá-lo. É aos retos que fica bem louvá-lo. E aí você vai louvar a Deus. Você tem aí essa vida de retidão e vai louvar a Deus. Você deve louvá-lo e deve louvá-lo por quê? Você deve louvá-lo por quem Ele é. Ele é o Deus da criação, Ele é o Deus da história, Ele é Senhor da história. Você deve louvá-lo porque Ele é Senhor da sua história. Ele é Senhor da sua história. Quando você olhar para este salmo, você deve lembrar que Ele é o Deus que esquadrinha, que vê você. O que você pensou nesta hora? O Senhor sabe. Ele esquadrinha o seu coração. Você deve louvá-lo porque Ele é o Deus que cuida de você. Às vezes nós estamos passando momentos tão difíceis que nós não conseguimos sentir isso. Você não consegue sentir nem o amor, nem o cuidado de Deus. Mas mesmo você não conseguindo sentir isso, saiba que Ele é o Deus que ama e é o Deus que cuida de você. Então louve por isso. Louvá-lo por quem Ele é. Uma última coisa que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração, que você pensasse ao fazer a leitura do Salmo 33, é que há uma atitude que você deve adotar. Sabe qual é? Espere em Deus. Alegre-se em Deus. Confie em Deus. Ele tem, Ele sabe o melhor para você.
Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti temos esperado. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, porque nós temos esperado em ti. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.